Alô, gente boa de Deus. É com muito prazer, com muito amor no coração que nós estamos, nós três reunidos aqui, para que você nos receba aí na sua casa com toda alegria. E eu quero que vocês recebam um oi do Daniel. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir esse programa, mas é bem-vindo. Mas aqui em Brasília, que horas são? São 15h15. 15h15? 15h15. Em Brasília, 19 horas. Isso. Mas são 15h15. São 15h15. Está um calor insuportável. Não, está suportável, mas está um calor, aquele abafamento. Mas isso é sinal, eu acho que de chuva. Porque ontem choveu um pouquinho, né? Foi bom pra caramba. E sabe o que aconteceu? Eu tive que dormir com edredom e pijama e meia de lã. Deu frio? Deu frio pra que caramba delícia. Aqui. Aí hoje a gente pensa que vai continuar na mesma unção. Não. Chega aqui fora e... Mas aguarde Tô louca pra... Esse bom tempo tá chegando. Quando a gente estiver se despedindo aqui, vai estar chovendo, se Deus quiser. E aí, Claudinha? E aí? Como estamos? Graças a Deus. Como é que tá a situação? A minha situação tá ótima. Brincando, tá tudo bem, graças a Deus. Que bom. E nós temos... Você ainda não deu para o nosso público a notícia que a sua... que você volte uma menina? Gente, uma olha que lindo. E eu tô então, muito por feliz. Favor, use as câmeras para falar isso. Eu tô muito feliz de saber que vai ser uma menina. Eu até brinquei com a minha filha e falei, olha, se não for menina, pode mandar embora que eu não quero, que eu não sei cuidar, mas graças a Deus não, tô brincando. Se fosse um menino ia vir com muito amor também, mas assim, tô muito feliz de que é uma menininha, porque a gente já tem um trato, né? E menina é sempre mais gostosinho, aquela coisa mais delicadinha. Ainda bem que ela tá sem microfone, entendeu? É porque ela não teve oportunidade. Porque se tivesse, ela ia perceber que... Não, é muito gostoso, cara. Você vai babar? É muito gostoso. Eu vou babar muito. Não sei se se ela vai babar, ela já tá babando. Não sei se eu vou babar aluna ou não, mas já tô babada. Já vou e nós comprar também, junto com você, estamos completamente babados. É verdade. Então, nós estamos dando o nosso boa tarde para a Karine. Como é que você está, Karine? E aí? Oi, tudo bem? Que dá chegar pra nós, viu, gente? Mas, gente, vocês estão tão unidas. Como é bom ver os irmãos unidos. É muito bom. Vem, é só tirar o microfone que fica todo mundo unido. Vamos lá. Tudo bom? Tudo bom. Desculpa, e aí? gente, tiveram uns empecilhos. Como é que você está se dando aí com o calor de hoje? Até aqui a chuvinha de ontem me trouxe tanta alegria. Né? Hoje esse bafo, né? Bafo da onça. E aí, Danico? E aí, hein? A gente ficou de dar um oi para todas aquelas pessoas do programa passado que escreveram pra gente, não é mesmo? Você quer que eu diga os nomes das pessoas que escreveram ou quer que eu cite aqui o que foi escrito? Porque... Eu quero que você, depois que eu ler aqui uma palavrinha que depende da vida de todos nós, Amém. A nossa eternidade, a nossa salvação. Só, né? Uma coisa assim bem simples e básica. Só. Então, eu vou ler aqui uma coisa tão gostosa no livro de João que não deixa dúvidas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Hoje eu estou lendo para cego. Porque eu vou perguntar para você, há quanto tempo que realmente você não abre a palavra para ler um trecho e deixá-la funcionar dentro de você como quem não quer nada? Sem ficar querendo nenhuma revelação dos céus, não. Abrir a palavra e deixar. Deixar por conta da própria palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas. Pode repetir comigo? Todas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Amém. E sem ele, aí eu queria que vocês falassem também, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Niente. Então está tudo sob o controle dele. Nada do que foi feito se fez. A sua sogra foi feita por ele. Entendeu? Seu chefe, por ele. As baratas. É difícil por acreditar, ele. mas... Pois é, já estou até um pouco mais feliz com elas. Tire.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Não deixa o diabo vir puxar o seu tapete com questões, porque não tem. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz, ela resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Não tem perreps, não tem perreps. Recebe ele, que ele ilumina você. Aliás, tem um negócio incrível, né? Ah, Deus não me abençoa, Deus não me ilumina, Deus não me dá ideia, Deus não me dá sabedoria, Deus não me deu... Que Deus, né? Gente, Deus tá, ele não está fazendo outra coisa senão tentar. Mas é porque a gente não recebe a primeira, não recebe a segunda, não recebe a terceira, não está de acordo com a quarta ideia que Deus dá, não está de acordo com a quinta sabedoria, não está de acordo com a sexta tentativa e não está de acordo com a insistência para sempre do Espírito Santo na nossa vida, e aí a gente faz isso. Ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Não conheceu, não quer saber, não conta com ele, entendeu? O homem tem suas próprias ideias, filosofa, faz, acontece. E pronto. E depois a culpa é sempre dele. Nada foi feito por ele, mas a culpa é sempre dele. Mas aqui não está dizendo isso, não. Está dizendo que tudo, o mundo, foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Tem notícia disso? Agora bota isso numa escala fenomenal, com peso de vida eterna para cada um. Mas a todos, agora preste atenção, para você não ficar aí, os cabritos, as ovelhas, os escolhidos e os não escolhidos. Vai se ferrar. De uma vez por todas, verso 12 diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, a todos quantos o receberam. Tem divisão aí? A todos quantos o receberam? Tem alguma coisa que você não tem entendido dessa parte? A quantos não receberam? Talvez tenha, por isso que a gente continua sendo imperfeito. Não é dúvida nenhuma quanto à palavra, não. Não é dúvida quanto à palavra, é dúvida quanto ao entendimento real, porque quando o entendimento... Uma coisa é o que você interpreta da palavra, outra coisa é o entendimento. Eu estou falando do entendimento no momento. Sim. Quando eu falo, isso tudo que você está dizendo, por exemplo, quando você falou... Não, eu não estou dizendo nada, estou lendo a palavra. Quando você falou, você, Adriana, falou, por que a gente não aceita a sexta, a sétima e a milésima tentativa, não é porque a gente de fato não entende as letras, é porque o entendimento do Espírito não está no coração. E aí eu acho que tem tudo a ver com o tema que eu queria falar depois aqui. Para vocês não dizerem que eu sempre discordo do Daniel, hoje eu estou concordando com ele. Estou concordando com ele, mas sem deixar de lembrar a vocês que isso também acontece, mas na maioria das vezes é safadeza nossa. É porque a gente queria que ele livrasse a gente de uma outra forma, e não dando bons conselhos, mas fazendo logo pra gente o que a gente gostaria que ele fizesse, entendeu? A gente não quer virar gente, sabe? E aqui, como diz que ele fez todas as coisas, ele nos fez para ser gente, ele não fez a gente para ser uma barata, nem para ter outro tipo de vida orgânica. Ele fez a gente como filhos. Entendeu? Então, a todos que os receberam, eles deu o poder de se chamarem filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, fica assim, quem é filho de Deus? Você o recebeu no seu coração, de todo o coração, recebeu ele como o Criador de todas as coisas, como o Verbo, como aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É assim que você recebeu ele? Porque a gente tem que vir checando, porque não é possível, alguma coisa tem que estar errado, das pessoas não aproveitarem, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, ouviu?
Não é nada por virtude nossa. Pode tirando isso da tua cabeça, que é a tua santidade, que é a tua boa vontade, boa vontade, tua perseguição, entendeu? Imagina você perseguindo. Não é nada disso não, é porque ele é bom. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E a gente o vê todos os dias, a gente vê a sua glória na vida da gente todos os dias. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, vamos lá, Claudinha. Diga-me tudo, não me esconda nada. O que mandaram aí pra gente? Eu vou ler um da semana passada, que mania que eu tenho, né? Mas do programa passado, que a gente deixou de ler e que se tratava... Deixa eu pegar aqui, peraí. Sobre... Como você ama, né? Uma coisa mais ou menos por aí, né? Ela entra aqui falando a respeito do marido dela. Meninas, o meu marido só conversa comigo sobre a administração doméstica e do trabalho. Fora isso, não pergunta como foi meu dia, não gasta tempo comigo. E quando está necessitado sexualmente, vai se chegando, apenas na hora de dormir. Eu simplesmente não quero, porque para mim é muito importante ouvir o meu marido. Por que ele não pode me ouvir? Ele diz que não tem paciência de ouvir e conversar, mas ele gosta de conversar com os amigos. Muitas vezes eu digo, vamos tomar um vinho? Comer alguma coisa em casa mesmo? Ele diz que não está com vontade. Mas se estamos com os amigos, ele toma o vinho com prazer. Ele conversa com prazer. Só não tem paciência de conversar comigo. Mas diz que me ama. Sexo, para mim, começa no tratamento diário e termina na hora de dormir. Resolvi ficar calada, resultando, não consigo fazer sexo como ele quer, porque me sinto como se fosse uma obrigação. O que vocês me aconselham a fazer? Ela vem depois daquela história da moça que passou 7 anos casada, né? Você sabe uma coisa que lhe ocorreu agora? É engraçado isso, né? Porque às vezes a gente vive com uma pessoa ali do lado tanto tempo e é o nosso cônjuge, né? Como a gente adora falar, nosso cônjuge. Quem você é? O Ju, G? Ju. Cônjuge. Pois é. Eu sou Ju. Mas... na verdade, a gente acha que conhece um ao outro, mas não conhece. E você vê como nós somos privilegiadas em relação ao marido dela. Porque nós sabemos o que angustia o coração dela. Ela abriu pra gente isso e o marido não sabe. Quer dizer, ou então ele está numa insensibilidade grande para não saber, porque ele está comodamente fazendo aquilo que ele gosta de fazer. Né? É aquilo que lhe convém. Mas dá vontade, de repente, como é que é o nome dela? Desculpa. Ela não põe nome, ela só coloca a letra R. R. Letra R. É o seguinte, você já pensou? É claro que ninguém quer isso, nem a gente vai fazer. Mas já pensou assim, escuta, você está sabendo que a sua mulher está dizendo esse negócio aqui? Olha o e-mail que ela mandou pra gente. Meu marido, lê de novo. Vamos ver, vou fingir que eu sou ele. Ela é o R e eu sou o H. Sou o doutor H. Meu marido só conversa comigo sobre a administração doméstica e do trabalho. Fora isso, não me pergunta a gente como conversa foi... tanto. Como foi não é só sobre administração. Eu não sabia que você se sentia assim. Posso virar mulher aqui? Pode. Que nada, ué. Você não gasta tempo comigo, ué. Como só aparece quando depois a gente tá o dia inteiro junto? É isso, você só aparece quando vem de noite. Não, mas vontade, a gente fica o dia todo junto, que alguma isso? Coisa. Não é assim não. O que você quer falar? Você quer falar aquelas suas coisas chatas? O tempo inteiro quando você está falando comigo, por que você não pode me ouvir? Acontece o seguinte, o que eu falo é de interesse total. Agora o que você fala não é do nosso interesse. Olha, eu acho que você não tem paciência comigo, entendeu? Você só tem paciência com os seus amigos. Quando vai pra sair com seus amigos, tomar um vinho, eu te chamo pra tomar um vinho, gente, você não eu tô bolado. Seus amigos, você vai com seus amigos. Eu não sabia disso, assim, que você se sentia mas tão... Mas é assim que eu me sinto. Porque você não conversa comigo.
Eu te chamo pra conversar, mas você diz que não tem paciência de ouvir. Mas acontece que meus amigos não vêm pra me encher o saco, não conversa chata. Mas eu não tô te enchendo o saco, eu tô tentando tratar da nossa relação, da nossa história. Afinal de contas, é só chegar de noite e de repente deitar do meu lado e querer alguma coisa. Não é assim. Não. Tem que ter uma conversa não, antes. Realmente. Como diz a minha filha. Até eu. Voltando a ser a Cacau. Até como eu diz a minha filha, pô, não paga nem uma cerveja antes. Nem uma cachaça. Não tem nem um whiskyzinho, uma conversa paralela. É só pegar e pôr. Eu mesmo que estou fazendo isso com você, eu estou bolada. Não acredito que eu só faço isso na hora de dormir. Aí eu vou me chegando assim como tudo quem bem, não quer você nada. Diz que me ama e tudo, mas... O letra R, o negócio é o seguinte, você já falou isso para ele? Você já teve assim um papo assim, entendeu? Porque é mais do que normal, também, que a gente tem que saber, que a pessoa que vive com a gente 24 horas, quando entra um elemento novo, é claro que dá um respiro. Isso aí, meu Deus, dá um respiro. Ah, vamos tomar um vinho? A gente está aqui. Os casais têm que lutar contra isso. Verdadeiramente, o marido da R tem que lutar contra essa comodidade, né? Que vira uma craca. Com a pessoa, vira uma craca de navio. A pessoa fica ali. Eu já estou com você, por que você sentar e tomar um vinho? Enferrujando. Entendeu? Fica enferrujando ali, parada. Aí só vê, porque eles não estão mais... Eles ficaram muito tempo naquela comodidade ali, de não se recrear, né? E de já dar como certo que a companhia do outro... Já tá ali, né? Já tá ali. Garantido. Mas eu tô aqui do teu lado. E já foi isso que o marido falou aqui, você não viu? Então, mas a gente vive junto. Eu conheço você mais do que qualquer um. Não, ele não conhece. Nem ele não conhece, ele não fala as coisas do coração para conhecer. Take for granted o outro, né? Ele só sabe se ela gosta de preto ou de rosa. Eu não sei uma tradução ao pé da letra. Ele só sabe se ela prefere o inverno ou o verão e as coisas todas que são daqui, do rosto para fora. E aí os prazeres da vida... O coração, o marido da R não conhece. Vão ficando para de fora, né? Sendo que ele tinha que desenvolver... R, tenta o diálogo novamente. Tenta isso, assim... Mas leva no bom humor, não leva no peso, não leva na cobrança, porque cada vez o vinho com outros vai ficar melhor do que o vinho com você. Entendeu? Então isso é uma questão de responsabilidade dos dois, não deixar a craca do navio ficar ali tão que depois você confunde o navio com a craca, não sabe mais o que é craca, o que é navio. Não pode. Então, o que eu acho que você deveria fazer é levar ao seu marido o seu e-mail. Imagina a mulher que tivesse agora. Olha, gente, estou apelando para César já. Estou escrevendo para o Dribate, porque você, que é o meu íntimo, fica nessa atitude constante. Daqui a pouco o bloqueio está tão grande que virou um cimento. Então ela tem que ter diálogo com ele mesmo. Tem que ter. Né? Agora, ao mesmo tempo que tem que ter diálogo, ela tem que saber que isso é mais comum do que ela pensa. Não é com ela que isso acontece. Né? Então, às vezes, até quando chega, qualquer pessoa aquele vinho vira uma animação que com ela não seria. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, me lembrando, né? Porque eu volto às minhas memórias. Você ter essa vontade, esse bom humor, essa decisão, esse espaço e ficar buscando isso, é um caminho que a gente pode ter por opção e fazer. Claro. Mas eu acho que vai depender muito dessa outra resposta. Claro. Para você dar continuidade a isso, ou você se enfadar nisso e dizer, pô, não vale nem a pena mais. E chegar a um ponto de distanciamento e que vai chegar a um ponto de uma separação. Porque não tem quem viva nessa chegue nessa separação, né? Mas eu tô dizendo assim, porque às vezes, eu lembro que eu falava pro meu ex-marido assim, poxa, a gente podia sair para um motel, vamos colocar. Ué, por que ir para um motel se você tem uma cama em casa? Gente, a questão não é isso, a questão é uma outra. Aquele investimento, quando há novidade junto. Isso, e quando há necessidade talvez de uma conquista, quando há necessidade de uma reparação, de algo que seja assim, tipo, vamos celebrar. É uma pena que o homem ache motel ou hotel, qualquer lugar diferente, como um investimento para conquistar alguma coisa ainda não conquistar. Isso. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi muitos homens falando que motel é investimento. Agora, além de ser uma zurice, é uma mediocridade, né? Além de ser uma mesquinharia virals, é complicado porque você está ali na tua mais alta disposição no teu relacionamento. Você não está brincando de querer ir para um motel para ir ao motel, porque você não conhece a vista ali do Colorado, sei lá de quem.
Não importa, o importante é o que você tem de intenção nessas atitudes, nessa vontade. E aí o cara olha e diz assim, pô, mas pra quê? Achando aquilo como sendo uma coisa mais banal do mundo e não vendo que isso é só uma alegria a mais. Porque depois que rola algum tempo de casamento, é difícil os homens manterem o mesmo tipo de romantismo. Essa é a questão, aí é o que eu te digo. No caso dela, ela tá ali, meio que na disposição, e cansa. Qual é, porque assim, a gente está falando para ela se manter, mantém aí, viva essa chama, vai lá, corre atrás, briga, pede, faz com calma, faz para isso, faz para aquilo, faz para não ter essa aparência, faz para que o vinho fique legal com você e não com os outros, exatamente. Ou que fique legal com todo mundo, ao mesmo tempo, mas que tenha suas variações. Mas e quando essa palavra, essa condição não alcança aquela cabecinha lá do outro lado e continua. Aí a própria vida faz com que a situação fique tão grave que o cara não possa mais rechaçar o sentimento do outro. Porque isso aí é só uma coisa que você está sentindo, mas não é nem verdadeiro, porque eu não estou sentindo isso, é só você que está sentindo. As pessoas tratam os relacionamentos assim. Se tá bom para mim, então tem que estar bom para o outro. E o que está absolutamente errado. Porque eu já estou aqui, dividindo a minha história com você, eu já sou difícil. Só foi difícil de ser conquistado. Você já me conquistou, para que você quer mais que isso? Porque muitas vezes, no caso, eu estou falando especificamente do meu ex, né? E aí tinha essa questão já na cabeça dele. Era muito complicado alcançar o cara. Quando alcança o cara, conquista o cara, né? Tá com ele, aí já tem a dificuldade maior. Não, mas você já chegou até aqui porque você quer mais. Quer entrar muito aqui no meu mundo. Não vou dar esse espaço. E aí vai deixando você... Agora, o que também as mulheres precisam saber é que um motel é bom ser curtido quando a relação realmente está boa. Mas é por conta disso, né? Mesmo. Até porque mesmo para que fique melhor. Vamos para o motel. Não. Vamos para o motel. Mas não é nesse sentido que eu estou falando. Aí, peraí. A sua bisavó, a sua avó me contou uma história da sua bisavó muito legal. Que era o seguinte... Disseram, o seu bisavô, eu acho que às vezes dava uma escapulidela por aí pelo mundo. Safadinho. E aí, o seu bisavô. Aí o seu bisavô, ele chegava, assim, 4 horas da manhã. E ela ia pra cima dele. Seu cretino, sabe que horas são? São 4 horas da manhã, onde é que você estava? E não sei o quê. Aí era aquela brigalhada, aquela discussão e tal. Aí uma amiga deu um conselho para ela. Falou, fulana, não faça assim. Quando seu marido chegar às 4 horas da manhã, esteja com uma camisola agradável, perfumada. Tudo pra fora. Faça com que ele se sinta bem ao chegar em casa. Ele querer se sentir bem. Então, olha, oferece até um licorzinho para ele. Bebe aí. Gente, resultado. Exatamente isso. A bisavó desse pó de mico... Ficou esperando o humilhante do bisavô com um licorzinho na mão atrás da porta e falou assim, bebe aí, Márcio, bebe! Quer dizer, entendeu o espírito da coisa? Mas eu não tem veneno nesse licor. É nesse espírito que eu digo, mulheres não façam. Quer dizer, levar o cara pro motel nesse espírito. Começar a relação nesse espírito. Bebe aí, bebe. Quer dizer, você tem currículo pra trás, né, meu filho? Você tem, né? Ai, meu Deus, que quer dizer, às vezes até pra aconselhar a sabedoria, a gente tem que ir nos detalhes. Mas muito legal. Deixa eu falar. Não. Ok. Tá, pode. Continua aí, então. Pode. Não vou responder para ela, não. Vou responder o que... Responder para quê? O que isso tudo me gera, né? Em primeiro lugar, eu estava pensando aqui que tudo pode piorar, né? A arte de ser feliz, a arte de ser infeliz ou tudo pode piorar. É um livro maravilhoso que eu recomendo a todos. A arte de ser feliz. A arte de ser infeliz ou tudo pode piorar. É o título do livro. Adorei já o título. A arte de ser infeliz. O livro é muito irônico, dando o caminho de como ser infeliz. Né? Eu aposto como ele ensina. Só que é irônico, ele vai falando coisas como se fossem boas, errado, mas a pessoa vai entrando num buraco. Eu acho esse método ótimo. E tudo pode piorar. Ela está nesse ponto aí, mas isso ainda pode ficar pior. Não, claro. Se ela continuar no comodismo, se ela continuar... Mas não é ela, coitada. Espera.
se ela continuar no comodismo, se ela continuar sem a comunicação, se ela continuar sem a atitude, não estou falando mais ela, eu falei que não ia responder a ela, mas ao que isso me gera. Sim, desculpa. Ela e todas as outras pessoas e homens também que se colocam nessa situação. Se continuar nesse comodismo, sem comunicação, sem conseguir ter coragem de tomar uma atitude e realmente dar a importância que a sua demanda tem e chamar pelo nome o seu problema, eu acho que realmente isso pode ficar bem pior. Mas eu queria levantar a seguinte questão, que é a única coisa que está aqui dentro de mim, que quem não está nessa situação, cuidado para que não fique. O que a gente está fazendo da nossa relação hoje em dia para que a gente não chegue nesse ponto? Porque, claro. Porque se a gente der um vacilozinho, chega nesse ponto assim. É muito mais fácil chegar nesse ponto. Chegar nesse ponto, exatamente, é o que tem acontecido demais por aí, né? E o tema que eu ia colocar hoje aqui, que eu ia pedir para a gente bater um papo, tem a ver com esse abismo entre a gente colocar todas as nossas questões no campo do pensamento e não do fazer, do exercer as coisas que a gente está pensando. Isso é bom. Porque às vezes a gente acha... Isso tudo eu digo porque eu estava com isso na cabeça até agora há pouco, então não tem como eu não falar. Como que a gente realmente consegue colocar em prática o que a gente pensa? A maioria das pessoas, às vezes, acham que elas estão pensando sobre um assunto só porque lembram dele. Elas não conseguem trabalhar o tema. Não, estou falando só do pensar mesmo agora. Elas acreditam que às vezes elas estão pensando o assunto, mas não estão, elas estão só lembrando do assunto. Elas não estão conseguindo trabalhar aquela ideia. Elas não estão traçando um plano de ação para atingir um alvo. Elas ficam só remoendo um pensamento. Exato. Às vezes a gente tem que ter um objetivo. Na maioria das vezes a gente tem que ter um objetivo e um alvo para saber para onde a gente está indo. Tá certo. Em primeiro lugar, não temos um objetivo? Então, peraí, vamos ver por quê e o que será o meu objetivo. E achando que não tenho, qual está sendo o meu objetivo? Por onde eu estou indo? Eu acho que é a primeira verdadeira questão sobre o relacionamento. A segunda é, o que eu estou fazendo, qual caminho eu estou trilhando para chegar nesse objetivo? Então é nesse ponto aqui que eu quero chegar. O que eu, Daniel, estou fazendo para minha relação não cair numa mesmice, não cair num enfado, não cair numa coisa chata, numa coisa que eu não venha ter prazer e dar um bom dia é um peso. Né? Porque o garfanhoto nas costas não vem só com a velhice. Vem com o que a gente faz do dia a dia, né? Da gente. Então é isso que eu estou falando. Às vezes a gente acha que a gente está pensando uma ideia do nosso relacionamento só porque a gente lembra, ele gritou comigo, ela gritou comigo, ele falou aquilo, que absurdo. Isso não é pensar a questão, pelo amor de Deus. Isso não é trabalhar a questão. Isso, Daniel... Tem muita gente que ora assim também. Tem muita gente que ora se lamuriando, que é só uma questão de ficar remoendo as dores. Às vezes a forma que a pessoa ora expressa realmente como ela lida, né, com a vida dela. Mas isso é muito interessante. Isso é muito, muito triste também, né? Porque isso a gente está isso é tristíssimo. A gente está o tempo inteiro, né, achando que está pensando as coisas. A gente cai nessa o tempo inteiro. Você acha que está sendo proativo só por falar, né? Eu estou falando isso porque uma pessoa me resgatou esses pensamentos agora há pouco e eu comecei a pensar, inclusive, na minha relação. O que eu tenho feito realmente para a minha relação no futuro não ser essa daí? Ou muitas outras que a gente sabe que não é a nossa referência e o nosso alvo, né? Então, de repente, eu acredito que antes dela tratar essa relação aí, agora respondendo para ela, seria interessante ela ver qual o alvo dela primeiro, definir bem o alvo dela, o tipo de relação que ela quer ter. O alvo seria, no mínimo, falar assim, tá tudo bem, como foi no trabalho hoje? Se for esse o alvo... Ele não rende nada, tô brincando. Vamos lá. Se for esse o alvo que você falou... Se esse for o objetivo dela, ótimo, porque são objetivos que ela consegue alcançar passo a passo, dia a dia. Exato. Que fica mais fácil somar um com um e ir construindo uma equação. Agora, tem coisas mais complexas do que isso, né? Mas vamos crer aqui, porque no final das contas a gente tem um espaço pequeno. As pessoas escrevem exatamente aquilo que está incomodando, aquilo que vem na mente, de acordo com o tema que vem. Então, quando ela diz assim, meu marido só conversa comigo sobre a administração doméstica, quer dizer, já é uma lida.
É um tempo e é um saco de convivência. Porque não tem nada pior do que administração doméstica. Não tem nada para pergunta. É uma serviçal. Não tem nada para ralar mais o relacionamento do que finança, porque é um negócio de atrito. Fora isso, não pergunta como foi meu dia. Quer dizer, ela mesma está se sentindo do dia a dia. Eu acho que ela tem um objetivo claro, não querendo responder a você, Dani. Mas assim, nesse sentido aqui, desse e-mail, dessa mensagem, ela acaba fazendo um resumo, porque senão a gente pega toda a história ali e não consegue alcançar o ponto dela. Sim, aí é o lance desse mas tema olha de só, hoje. Eu acredito que ela tem um objetivo, claro. E eu acredito que todo mundo acha que tem um objetivo também. Na maioria das vezes a gente até tem. Às vezes a gente se perde e a coisa fica escurecida. A gente acha que está caminhando para aquele objetivo. O objetivo nem é mais o mesmo, na verdade. A gente já começa a ficar condicionado por todas as conjunturas que a gente passou até então, como também o caminhar se modifica. A gente continua com um discurso que justifica o alvo, mas o fazer não é paralelo com o que a gente realmente está pregando no caminhar. Por exemplo, eu, Daniel Wills, não tenho um discurso paralelo com o meu caminhar. Espero que um dia eu tenha. Mas espero que um dia eu consiga ter. Porque é uma diferença muito grande a gente falar o nosso alvo, a gente falar o que a gente tem feito, a gente falar dos outros e caminhar completamente diferente. Eu estou batendo nessa tecla porque isso está muito forte em mim. E eu vejo que tem muita gente que realmente acha que está trabalhando ideias sem nem pensar nela, só lembrando dela. Só colocando ela como temas e questões. E uma coisa que eu escrevi aqui, mais uma vez para ressaltar, é que a gente precisa realmente dar as importâncias, as demandas que a gente tem, não tratar elas como coisas de só menos, nem menosprezar e nem deixar os outros menosprezarem as nossas questões, as nossas importâncias. Nem tratar tudo só como um sentimento ou um sofrimento, mas uma coisa a resolver. Porque o que você está dizendo é que muita gente fica só na memória da coisa sem solucionar aquilo. Ruminando. Porque fica só ali magoada na lembrança e sem resolver. Isso é uma... Se ficar alguma coisa, fique isso hoje, né? E depois vamos chamar o Daniel aqui para dar um cursinho de como maximizar a sua cabeça. Como a gente começa geralmente um relacionamento com todos os sentimentos e questões leves, livres, soltas, felizes, cheio de paixão, cheio de beijo, cheio de amor para dar, a gente continua achando que essa é a referência da nossa relação, mas não é mais. A gente não percebe que às vezes o que está estabelecendo a nossa relação não é mais aquela paixão. O que está estabelecendo hoje em dia a nossa relação não é mais o discurso que a gente tinha, mas é um cansaço, é uma falta de paciência com o outro. É achar que falar ou dar uma explicação não gera nada, então não preciso dar, então o outro que se dane. Então a gente realmente vai perdendo a linha que estabelece a relação, mas a gente perde mesmo, perde tanto que a gente acha que ainda tem ela. Ela está tão perdida que ela continua ali na nossa frente, a gente achando que é ela. É uma coisa absurda. Eu estou falando de extremo. Isso aí é grave, isso é sério. 90% das relações são assim. A minha, inclusive, é assim. Eu tenho que tomar cuidado o tempo inteiro para não cair e a minha relação não vir a ser como essa. Todos os dias. É muito, muito chato, mas é muito importante se o meu alvo é ter uma relação saudável e feliz. E cheio de amor. Agora, essa coisa que você falou aí, de a gente ver que a nossa relação não está se baseando mais naquele confronto de novidades, né? Naquela coisa de eu ficar olhando para você, porque geralmente as carências humanas fazem isso, né? Você quer uma pessoa e você tem um ideal que te move mais de homem. E aí, quando você gosta mais ou menos da carinha ali, você pega aquele pato e joga tudo em cima dele, tudo aquilo que você gostaria que ele fosse. Depois, você fica achando que está se desiludindo porque o pato não está cumprindo essa coisa da transferência, né? Que você jogou em cima dele. Então, muitas vezes é só isso. As pessoas todas não estão conhecendo aquela pessoa, mas estão conhecendo sempre uma pessoa que eles têm na cabeça, que eles programaram na cabeça. Então, muitas vezes, essa coisa de você ir cansando é porque a fase do sonho, a fase da bolha do pato estoura, e aí aquela pessoa, coitada, aparece como ela realmente é.
nem pato, nem macaco, mas ela. E aí a outra se cansa porque ela não está nunca mostrando aquele homem que eu pensei que ele fosse. Então, de repente, você fica magoada com uma pessoa porque você imaginou que ela fosse uma e ela não é aquela que você projetou. Não é nem que seja melhor, não, mas que você projetou. A gente não está mais acostumado a viver com um ser humano normal e pagar o preço por causa disso. É verdade. Agora, nós queremos ser normais e que todo mundo goste da gente como a gente é. Então, a imaturidade, as pessoas estão sendo babacas nos relacionamentos. Porque elas estão toda hora projetando sobre o outro coisas que elas gostariam. Depois, quando vem a realidade da coisa, fala, não era bem isso, desculpa, foi um engano, não quero mais. Não vou investir nessa pessoa que não é a que eu queria. Pois então, vou dizer uma Ora, então pense antes de casar, pelo amor de Deus. Não é nem casar, é se relacionar mesmo. Tem muita gente que está Amém, indo... igreja, não precisamos casar. Não, mas é verdade. Tem gente que está indo projetando e tem gente que está indo pelo projetado. É verdade. Porque tem muita gente mostrando o projeto daquilo que não é. Exato. E isso é muito ruim para quem não está mostrando, correndo atrás de projetos de que não caiam. Então, assim, tá tudo muito misturado. A gente não pode sair numa direção, porque existe muito, sim. E vou dizer, é de cadeira, de sentar na cadeirinha. Porque a coisa é complicada. Você vai na direção de alguém, esperando encontrar alguém. Foi o que o Ernesto me falou, está na minha mente até hoje. Isso, vai lá, Ernesto. Falou lá no caminho, Primavera. Quem foi aqui? E é de uma coisa bem longe do que a gente está falando, tá, Dani? Sim. Mas assim, tem mais ou menos a mesma proporção. Quem é aqui que você vendo hoje, tendo tido esse encontro, tendo tido esse movimento de um fim de semana, né, em contato, tirou assim, você olhou e falou, caramba, nunca é o que eu esperava que fosse. Quer dizer, você tem projetado uma imagem da pessoa, beleza, você não foi na direção dela, porque também não há intenção nenhuma, mas você vai na direção dessa pessoa de alguma forma, e quando você vê, você recebe uma outra. Não é projeto, é ela, é verdade, é aquilo que ela é. Então você já se investiu em alguma coisa, você não está investindo em nada irreal, é o que ela é. Então foi isso que o Ernesto questionou lá. Quem é aqui que você encontrou e, de repente, você levou um susto, porque não era o que você tinha na sua mente? Foi um monte de gente que dá pra gente citar. Inclusive eu até me coloco nessa. Porque eu ouvi isso de pessoas lá pra mim. Então, assim, é muito interessante a gente parar e pensar também que tem muita gente achando que, poxa, para eu conquistar ali, eu tenho que estar com essa cara aqui. Porque acha que ali só vai ser aceito se tiver aquela cara ali. Aí ele vem. Aí quando você está no meio do caminhozinho, assim, no meio da ida, você descobre que aquilo era uma mentira, que aquilo era uma máscara. Quer dizer, tem muita coisa do outro lado também. Não, é óbvio. Não só projetado, mas projetado. Tem gente que até fica tentando investigar qual seria a expectativa do outro para tentar encaixar nos quadradinhos que o outro colocou e não consegue cumprir isso o resto da vida. Porque é impossível, porque não é ele. Né? Eu posso então, voltar. Pessoas até que fingem um certo gosto, fingem, pode voltar. Eu posso Mas voltar. então, gente, não posso. Pode. Voltar no primeiro teminha que você falou, na primeira lida da palavra que você fez, quando eu falei, era o verbo. Quando eu falei do entendimento. Esse é o princípio de todas as coisas. Quando eu falei do entendimento e da diferenciação das pessoas realmente se perderem e não aceitarem as tentativas de Deus, de Jesus, de mostrar o amor, de dar o amor pra gente. Quando eu falei que é porque elas estão lendo simplesmente, elas não estão entendendo, elas não estão se doando para aquilo, né? E aí uma pessoa, eu falei isso, né? E uma pessoa entrou falando assim, o negócio, Dani, é que os calvinistas têm outros textos e que eles como fundamentos... O cara foi pegar o calvinismo. E que tem como fundamentos para crer na predestinação. Eu não acredito que o problema sejam outros textos. Podem ser milhões de textos. Podem ter milhões de linhas. Porque a questão não é a Bíblia, não são essas letras. É, de fato, o entendimento. É você ter no seu coração a testificação de que Jesus está, de que o amor eu acho que é isso que faz a diferença quando você peraí, o que está se discutindo aqui? Que eu não entendi, eu só li a palavra. É o seguinte, quando você perguntou assim, por que será que essas pessoas não conseguem entender que
a primeira tentativa de Jesus, a segunda tentativa de Jesus, a terceira tentativa de Jesus, a sexta tentativa de Jesus de mostrar. Ele tenta, mas você não consegue. Então olha aqui para mim, Rodrigo. Vamos tentar a sétima tentativa. Vamos tentar a sétima. Isso aí não foi para ninguém responder, não. Se quem está escrevendo aí para o Daniel é o senhor teólogo, ou se não é um teólogo, só quero dizer o seguinte. Não, a palavra precisa ser pregada, e eu gosto de chamar a palavra. Então, tudo que isso que o senhor falou, eu concordo com ele, que tem que ser revelação, tem que ser o entendimento, mas se não tiver alguém que pregue, quem pregará? Eu tenho que lembrar para você que Deus fez todas as coisas e por intermédio dele todas as coisas vieram a existir, inclusive a sua sogra. Continuo dizendo isso, entendeu? Tudo, tudo. Entrou aqui a Mariá. Ô Mariá, como é que vai? Eu não sei se ela consegue, se é a mesma pessoa, porque ela parece que dá continuidade àquela... Da R, porque ela fala assim, disponibilidade total para os amigos. Talvez seja um outro caso, né? Diz que me ama, me agrada, mas é o contrário. Eu quero sexo, ele não. Foge, casamos, tem pouco tempo e eu o desejo. Já pedi para fazer terapia, procurar um sexólogo. Vai em frente. Ele foi, mas continua não me desejando. Não é gay. Me arrumo, sei que sou bonita, mas estou a cada dia mais insegura. Me ajudem. Bota umas pílulas de testosterona na Coca-Cola dele. Só um segundo. Não, eu vou responder. Não, é porque você me cortou, você começou a falar e me cortou completamente. Continuando... Eles nem estão acostumados a eu pedir desculpa, hein? Foi quando realmente você leu João 1,12 e ela acrescenta o seguinte, em um relacionamento, a pessoa eu li João só 1, vai descobrir... 1, João, Evangelho de João 1. João 1,12. Ela gostou do 12. Tá. Ela acrescenta falando que depois de... Você só vai conhecer uma pessoa depois de 30 anos de relacionamento. Então, em mim gera... Então, e aí? Né? Se a gente só vai conhecer uma pessoa depois de 30 anos, como é que a gente pode falar o que a gente falou? Não pode dizer isso, só vai conhecer uma pessoa daqui a 30 anos. Eu estou casada há 12 com o Caio, eu posso dizer para você que nós nos conhecemos. E a nossa alma se conheceu, a gente não pode nem dizer, foi imediato. As almas se conhecem, entendeu? O problema também é esse. Quando a coisa as almas se conhecem. Né? Agora... esse aspecto que ela está falando aí, só vai conhecer uma pessoa depois de 30 anos, se é dentro desse raciocínio que você só vai conhecer, aí não pode nem botar 30 anos, porque você só vai conhecer uma pessoa realmente na eternidade. Na plenitude, né? Então não é nem só sobre isso que nós estamos falando. Claro. Então, estamos aí. Tem mais alguma... Só acrescentando aquele, entrou uma pessoa aqui falando do casamento dela também. Pode falar. Estou casada há mais de 26 anos. Como é o nome dela? Camille. Camille. Oi, Camille. Estou casada há mais de 26 anos, casada com um pastor. Eu também pastora. Meu casamento está um saco. Não tenho mais vontade de estar com meu marido, mas separar-me seria um caos. Ao mesmo tempo, aos 52 anos, não quero começar uma nova relação. Mas gostaria de amar, eu acho, né? Admirar, ter tesão, ter vontade de estar junto. Em contrapartida, voltei a estudar psicologia. Estou amando, mas ele não compartilha muito. Na maioria das vezes, ele está down. E eu não tenho vontade de transar, de ser afetuosa ou droga. O que fazer? Conversar? Já fizemos tanto. E fora o peso, né, do ministério. O peso do ministério é grande. Que é maior, então... Mas o peso do ministério é grande e eu estou sentindo aquele bafo. Vocês não sentiram aquela coisa? Eu acho que ela... meu Deus do céu, a gente tem que também se dar a liberdade em Cristo Jesus de seguir os rumos do coração ali, né? Ela tem que expressar para ele que ela está numa época da vida em que ela está necessitando dessas coisas. Então é uma necessidade dela. É uma necessidade dela. Ele não se sinta ofendido com isso, nem se sinta pressionado com isso. Mas agora ela está sentindo falta do coração bater. É claro que ela já tem a experiência e a maturidade de saber que essas não são as coisas que movem a vida. Isso é uma coisa que ela gostaria de sentir. Dá uma saudade, né? Dá uma saudade de sentir. Né? A todo mundo que está dentro desse marasmo, dá uma saudade de sentir determinadas coisas. Mas a gente sabe que mesmo com essa saudade de sentir,
que ela poderia voltar a sentir isto e voltar a ter o mesmo tipo de casamento que ela sempre teve. Iniciou. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Então, se é uma questão de tempo, por que a gente não investe esse mesmo tempo naquilo que já é, que já está, né? Então, eu acho que ela tem que deixar sair essa efervescência, porque ela sempre botou tudo muito para dentro, ainda mais com o peso do ministério, mas ela tem que jogar para fora essa efervescência de que eu estou querendo fazer isso, de que eu não quero tanto peso do ministério. Agora, pelo amor de Deus, eu quero só alguma trivialidade, por favor, para me salvar dessa prisão. E expressar para ele, sacudir o cara. Imagina também o camarada como pastor, como é que ele não deve estar enquadrado em tanta coisa que não precisa ser daquele jeito. Está na hora de alguém jogar esse casal na parede, dar com eles na parede, assim, até as cascas caírem e eles acordarem. E ela tem que acordar, tem que começar a levantar a bandeira, entendeu? Dá um agarro nesse marido aí, sei lá. Fala mais alguma coisa aqui pra gente. Olha só, tanto a primeira questão, o primeiro caso, como esse também, eu acredito que existam aqui, a Rosiana, que é uma amiga minha, ela colocou aqui assim. Deixa eu falar, tá? Deixa eu terminar, não interrompa, por favor. Às vezes dá certo usar essa técnica abaixo e evitar agressões de palavras. Por exemplo, quando você age assim, você perguntar para outra pessoa, né? Quando você age assim? Ou para você mesmo, quando você age assim? Quando eu ajo assim? Eu me sinto com esses sentimentos? Você realmente tem sentido esses sentimentos? O que poderíamos fazer para evitar que essas coisas se repitam? E que o nosso caminho se enfraqueça? 4. Você pode daqui para frente fazer isso? Isso. É claro que um relacionamento é feito de pequenos contratos, pequenos acertos, né? Pequenas trocas. Mas isso tudo sem contrato, sem acerto. Calma. Pequenas unidades relacionais, que são essas. Eu sei o que eu posso esperar de você até certo ponto. Né? E é claro que essa praticidade dessas perguntas, às vezes, para uma basicidade relacional, pode resolver. Pode. Tem pessoas que não conseguem nem fazer isso, essa unidade relacional aqui, nem usar isso. Eu só acho muito estranho. Peraí. Mas, como você disse uma vez, que eu achei muito bem dito, melhor do que uma pergunta é uma resposta. É a forma como a gente faz. Tanto é que você deu o exemplo do Caio, quando os repórteres entrevistavam ele e as pessoas fazem perguntas até hoje, inclusive a ele. Ele melhora a nossa pergunta com a resposta que ele dá. Não é porque uma pergunta não fez sentido. Às vezes, antes de responder, ele até. Onde eu quero chegar? No relacionamento, nem sempre a pergunta que o outro tem para você faz sentido. Mas a sua resposta pode fazer sentido para ele. Claro. Então isso é muito importante. Isso é se colocar no lugar do outro. Claro. Como o Caio consegue fazer muito bem. Hoje em dia, poucas pessoas eu vejo que respondem tão bem a perguntas como o Caio. Não tem ninguém. Não por ele ter uma elucubração fora do normal. Não. Mas é porque realmente ele escuta o que está sendo perguntado e não responde só enquanto Caio Fábio. Entendeu? Ele tenta responder segundo a verdade. Exatamente. Ele tenta responder segundo tudo que ele é. Segundo a verdade. Segundo a relação que ele está tendo com a pessoa que está fazendo a pergunta, inclusive. Então eu acho que mais do que essas perguntas, essa praticidade que pode ser muito bem-vinda, são as respostas que a gente dá às perguntas que são feitas para a gente também. Porque com certeza esse marido já fez perguntas que a gente não teve paciência de responder. Essa mulher já fez perguntas que a gente não teve paciência de responder. Aqui, a gente vendo esse caso, já tiveram alguns casos que a gente não teve paciência de responder. Mas às vezes a nossa resposta pode ser tão boa que vai para além do que está sendo perguntado e atinge milhões ali, como também atinge a você mesma, a própria resposta, né? Porque o que edifica é o que sai, não que entra. Então é isso que eu acho a respeito desses dois casos juntos, inserindo já o comentário da Rosiana. Eu acho que vocês devem realmente fazer isso, tal e coisa. Agora, posso falar o que eu sinto quando eu vejo um relacionamento? Gente, é muito chato quando um relacionamento tem que se resolver assim na base de perguntas, de questionário, de formulário. Entrevista. Porque é tudo um acordo tácito que vai fluindo normalmente na vida, né?
E quando um não pode cumprir um papel, o outro vai lá e cobre. Quando o outro não pode, o outro vai lá e cobre. Naturalmente se vai andando feito patins. Patins a gente anda assim, ó, cobrindo os lados, não é? Não é? Patins a gente não anda. Patins a gente vai botando a perninha assim na frente, levemente. Assim tem que ser o casamento. Agora, na hora que você chega, já tem que discutir. Olha, item 2, item 3. Escuta aqui uma coisa. Fica um negócio que denota a falta de alma desse relacionamento. Eu ia dizer isso, mas... Falta de alma. Não dá para pontuar. Dá para você ter noção de que aquilo não está... E você buscar dentro de uma, sei lá... De uma sabedoria aí que exista dentro da gente, que a gente consiga alcançar dentro de uma paz, dentro de uma mansidão, para que você possa olhar e dizer assim, cara, eu quero esse relacionamento. O que eu posso fazer para melhorar? Mas não dá para pontuar. Não dá... Não dá. Ela até coloca aqui, ó, dá um garra, é ótimo. Mas eu estou sem vontade. Ah, entendi. Toma umas e outras. Gostaria de sair um pouco, estudar fora e ver o meu marido nos fins de semana. Acho que iria dar um bom balanço, mas sei que isso é super fuga. Muito Como é que é a situação da super fuga? Ela dá um agarra, ela queria sair para estudar, ela quer... E ver o marido só E ver o marido nos fins de semana. Entendi. Mas acho que iria dar um bom balanço, mas ela acha que isso também é uma super fuga, né? É e não é, porque ela tem que saber quando é fuga e quando é imprescindível respirar, para dar uma respirada, um espairecer. Eu também acho essa coisa estranha de ter que espairecer longe de uma pessoa que você ama. Impossível, acho que é esquisito. Eu iria espairecer com ele. O que você acha disso? De uma pessoa que prefere estar no evento sem seu companheiro? Estar no evento sem, prefere estar. Não é eu tenho que estar porque tá. Eu prefiro. Eu prefiro que ele não vá. É isso? Eu prefiro que ele não vá. Eu vou para um evento, mas não quero que você vá, não. É assim? Desmond, por favor, hein? Não sei se isso chega a ser falado assim, mas. Mas aí aqui, preferir. Mas aqui eu preferiria que ele não fosse. Caraca, eu, Cláudia Cristina, com um nome enorme que tenho, que não vou completar, se no meu pensamento eu tiver uma coisa assim de putz, eu preferia que ele não fosse. E aí essa conotação tem alguma coisa muito forte em mim, eu preferia que ele não estivesse comigo. Aliás, eu preferia não estar com ele, porque eu acho que isso aí seria até uma... É claro. Agora eu também não acho. Mas não posso... Porque é tudo... Tem que pensar muito a respeito disso. Cada caso é cada caso. Porque pode ser uma coisa que a pessoa olha hoje e diga assim, pô, hoje eu tô meio chateada com você, eu preferia que você não estivesse aqui do meu lado. É uma outra situação. Né? Se for uma coisa maior, eu preferia não estar Mas há situações... É uma outra coisa. Que acontece que o cônjuge não vai nem aproveitar de estar ali e você não vai poder usufruir de tudo que você poderia usufruir, porque tem determinadas coisas no relacionamento que você tem que observar. É nesse estado então, que a gente é só uma coisa do aproveitamento maior do tempo da pessoa. Também é só isso, não precisa também dramatizar. Agora, eu realmente acho como você... Se a pessoa fala assim, não, eu não quero estar com ele. Me incomoda, não quero. Então incomoda o resto da vida inteira. Vai incomodar no fim de semana quando eu voltar. Se ele vai me incomodar quando eu estiver comigo fora, me incomodar dentro. Eu não estou falando por um momento dinâmico de agora eu vou tratar de negócio, não tem por que ela estar. Não é isso. É de não quero que ela esteja. É completamente diferente. Então não ela completa aqui que ela está agradecida ao Daniel, mas ela chama ele de Davi, tá, Camila? É Daniel. Mas é Daniel. Separar, Daniel, ela está dizendo que não é uma opção que ela deseja. Não é nesse sentido também que a gente está... Também não falei de separação, não. Mas eu acho que num contexto geral, né, acho que a pessoa até pensa, pô... Mas se isso for uma questão que está sendo levantada por ela e ela entendeu isso tudo, é interessante ela parar e pensar. Não. Para e pensa sobre isso. Por que não quer se separar? Começa a tentar ver os pontos que te trazem esperança. Essa ida a Jerusalém, ela é bem-vinda, né? Sempre. É o que ela está clamando aqui, parece. Ela está querendo sair da Jerusalém. Tem uma pessoa falando aqui que casamento realmente é um treco complicadíssimo e é por isso que não vai ter no céu. Engano, olha, né? se é um lugar que poderia ter tudo, inclusive seria no céu, meu bem. Acontece que não terá por outros motivos, sabe? Não vai ter por outros motivos. E são motivos tão bons que é por isso que não vai ter. Entendeu? Bom, enfim, eu acho que no caso dela, ela tem que botar uma dose extra de bom humor,
Porque eu vi que dá para isso. Preciso. Quando ela falou assim, dar uma garra é legal, pena que eu não tô com vontade. Ela tem bom humor ali. Viu? Ela tem um bom humor. E o que eles dois estão precisando é chutar sacolejão. o balde e botar bom humor nisso. Porque o negócio pro lado deles está um pouco fechado. E é para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém. Não é para fazer bagunça, não é para estragar tudo, não é para pecar contra nós mesmos, não é para nada disso. Não é para salvar o mundo inteiro e perder sua própria casa. Não. Mas é para ela botar bom humor nesse negócio, abrir as janelas, espanar essa poeira, jogar o cara na parede, tomar um porre e agarrar o homem. Nessa sequência. Acho que vai ficar bom. E aí? Eu ia falar sobre o assunto, mas não vou mais. Mas vou falar o seguinte. Até porque tem 4 minutos. 4 minutos só? Vai Acho dar que tempo sim. do graças a Deus? Vai. Beleza, Tem que então deixa dar. eu falar rapidinho aqui. Só para ressaltar de novo o pontinho que eu fiquei a manhã inteira com ele na cabeça. O que a gente está fazendo para a nossa relação, para o nosso relacionamento, não ficar um tédio, não ficar um porre, não ficar dependendo de barganhas, não ficar dependendo do outro. Eu já que a gente comprei tá minha fazendo? fantasia de baiana para essa O que a gente está fazendo para o nosso relacionamento só depender da gente? O que eu estou fazendo para o meu relacionamento ser sério o suficiente para eu poder falar o seguinte: eu quero estar em qualquer momento com você. Eu, por exemplo, não tenho feito o suficiente para isso. Vou tentar trabalhar essa ideia, vou pegar o meu alvo, vou tentar mesmo. seguir realmente um plano de ação. Seu alvo só é. Vou. Eu acho seríssimo. Erro. Faço besteira? Claro. Faço muitas besteiras. Mas tenho isso em mente e estou tentando trabalhar. Espero que todo mundo que esteja escutando a gente aqui tente trabalhar também, tente pegar o seu alvo, pegue um objetivo, veja qual é o seu objetivo, veja o que você está fazendo para você alcançar esse objetivo. Manda e-mail para a gente, conversa com a gente, manda suas questões, vamos trabalhar isso junto. Está todo mundo aqui no mesmo barco, tentando melhorar, tentando fazer a coisa ficar mais leve, mais saudável, com mais amor. Todo mundo que está aqui sentado erra, comete enganos horríveis no relacionamento. Ó, acabou de levantar um engano terrível que ela acabou de cometer levantando. Olha só para ela em pé. Ele falou Entendeu? dos sentados. Eu? Mas não tem gente que compreende assim? Tudo que o Caio faz, tem sempre umas pessoas que compreendem assim, aí se Literal. levantam. Não é comigo. Mas Comigo eu não. queria agradecer todo mundo, inclusive a Rosiane, que mandou as questões e está dizendo aqui que fica muito difícil e muito depressa explicar as coisas assim como elas deveriam ser. Ela recomendou um livro que, inclusive, eu passo a recomendação para todos aqui ao vivo, que se chama Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, de Marshall B. Rosenberg. Eu recomendo em nome da Rosiane esse livro, mas acrescento, de novo, que não são perguntas e técnicas que modificam o relacionar, e sim o entendimento da palavra, do amor e da graça de Jesus Cristo, do favor imerecido, da ida sem volta, sem espera da volta. É isso que eu queria falar. Como é que é mesmo o nome do livro? Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, de Sabe Marshall que é bom B. pra língua Rosenberg. de mulher? Tesoura. Aí. É bom? Desce, tá aprovando? Ó, língua de mulher. É isso aí. Qual é o seu graças a Deus? O meu graças a Deus vai realmente pelo debate de hoje, porque eu estava com essas questões tão Graças a Deus. latentes na Graças minha a cabeça Deus. ali em cima, que eu precisava falar. Aham. Então isso me fez muito bem. Que bom. É. Que bom, porque fez bem, inclusive, para mim. E para todos que estão ouvindo, e eu só quero dizer o seguinte, brincadeiras minhas à parte, concordo com tudo que ele falou, eu acho esse princípio importantíssimo. Geralmente, quando a gente pensa que está pensando alguma coisa, a gente não está pensando. A gente está lembrando de coisas doídas, de mágoas, mas não está resolvendo. Gente, só para terminar aqui a Então Camila. tem que ter disciplina com os pensamentos, realmente. Meninas, especificamente a Adriana, vou aproveitar o feriado para tomar uma garrafada. Beijos. É a Camila Que respondendo. legal! Que legal, é isso aí, minha amiga. É isso aí.
Olha, muito bom humor. Pelo amor de Deus, a cruz pagou isso pra gente. Como é que a gente não vai usar, vai deixar a vida pesada, tudo arrastando, tudo uma bola de ferro, tudo uma reclamação, tudo uma coisa. Ah, já foi tempo disso, gente. Pelo amor de Deus, por favor, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo ainda é Deus, por favor, tá bom? Sempre foi, sempre será. E aí, Claudinha? E aí que o nosso tempo foi? Você quer meu graças a Deus? Eu quero. Você tem? Eu hoje quero dar um graças a Deus para as pessoas que não vão poder me ouvir, porque estão lá trabalhando agora, né? São meninos que participam de um projeto lá em São Sebastião e eles fazem arte, né? Eles pintam quadros, são trabalhados nisso. E esses dias eles estão pintando o muro de uma escola imensa, que é a maior escola que a gente tem lá em São Sebastião. E leva muitos dias e eles estão pintando cada quadro, assim, maravilhoso. E uma das meninas essa semana desmaiou, porque fica debaixo do sol quente. A gente tem feito até algumas campanhas para arrecadar boné, algumas coisas assim. E aí eu estava conversando com a coordenadora e ela disse, não, a menina desmaiou, Cacá, que ela só me chama de Cacá. Ela desmaiou e aí eu pedi pro meu marido tirar ela do projeto. Ela falou, não, tia, não me tira não. Se você me tirar isso, você me tira o meu oxigênio. E aí, assim, eu quero dar graças a Deus por esses dois, porque são pessoas, assim, bem sofridas e que levam adiante esse projeto e tiram essas crianças da rua, né? Tiram essas crianças das drogas, de um caminho que não seria tão bom assim. Graças a Deus. Você tem o seu? Já acabou de dar. O meu, graças a Deus, foi o primeiro. Agora, o meu fim da picada, eu tenho também. O meu fim da picada é o seguinte, eu fui com o Ernesto, com a Ana e com o Zezinho na Estrutural. Agora. A gente foi na Estrutural, quando? Terça? Terça. Terça-feira. A gente foi na Estrutural terça-feira, numa creche, em que o Caminho tem dado apoio. E eram muitas criancinhas lá, né? E cada criancinha tem sua história de tristeza ali, mesmo. E uma que me chamou muita atenção foi de uma menininha de 2 anos e meio, 3 anos. Ah, eu sei, era mesmo que eu ia falar. Que ela foi vendida por R$10 mil para uma pessoa em São Paulo, e a avó achou que a mãe tinha feito uma loucura e tal, e conseguiu resgatar a menina e trazer, não sei como, eu não me aprofundei na história, mas eu fiquei vendo aquelas crianças ali brincando, tentando tirar a alegria de onde não tinha. Né, realmente, para chegar na creche já foi uma dificuldade até de carro, sabe? Claro, de tudo. De tudo. Dificuldade. Não tive dificuldade para chegar, tanto é que eu cheguei. E chegaria até a pé, porque eles chegam também. Mas eu digo dificuldade de ir encarando aquele cenário, sabe? Claro. Onde aquelas crianças estão vivendo. E eu queria pedir para quem estiver escutando aí, se você tem um lugar perto de você onde você sabe que existem crianças carentes, que você sabe que existem crianças que estão sofrendo, crianças que não estão sendo bem educadas, dê o seu melhor nesse lugar, tenta fazer essa realidade ser modificada pelas suas atitudes, tenta motivar o pessoal. Isso é muito importante, porque ao seu lado aí, os seus vizinhos vão crescer. E se você não der educação aos seus vizinhos, eles verão maus vizinhos. Os seus vizinhos também, como Deus criou tudo através dele tudo foi feito, os seus vizinhos também. Então, exerça não só com o seu cônjuge tudo que a gente está falando, mas com o seu vizinho também. É muito importante, ainda mais se for criança, porque elas não conseguem se defender e fazer por onde. Então, eu fiquei muito doído por aquelas crianças. E quem for aqui de Brasília, eu queria lembrar mais uma vez, para levar para o caminho domingo, ou qualquer dia, entrar em contato aqui, o dia que você puder, fala para a gente, o dia que você pode doar leite, doar alimentos que crianças pequenas possam ingerir, papinha. Eu não estou muito por dentro, mas você pode estar também. Vamos entrar e vamos começar a ajudar essas crianças. Me ajuda a ajudar eles, por favor. Amém. Esse é o meu fim da picada misturado com o meu apelo. Amém. Amém. Eu posso ler um provérbio para Camille? A gente já deu muita risada, mas lá em Provérbios 31, 6, fala: dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados. Ah, achou ele! Bebam e esqueçam-se da miséria e não se lembrem de suas aflições. Então vamos lá, Camille. Esqueça um pouco das suas amarguras e a gente... Ser alegre, né? E a gente está com você. E eu queria dar meu graças a Deus pela graça e misericórdia de Deus comigo, com a minha família, que tem sido assim uma coisa de nos tirar o ar. E é uma coisa diária e eu tenho louvado muito a Deus por abrir o meu entendimento para essa graça tão imerecida e tão
tremenda que ele tem para conosco. Graças a Deus. Claudinha, Já você mandei. já não vai Fim falar da o fim da picada? picada? Não, hoje eu não tenho fim da picada, não. O meu, graças a Deus, é diretamente para o que está acontecendo no julgamento do mensalão. Porque em Provérbios 11:10 diz o seguinte: no bem-estar do justo, a cidade exulta. Quando alguém é justo, a pessoa, que coisa boa! E perecendo os perversos, há júbilo. Amém. Né? E perverso é todo aquele que é egoísta o suficiente para infelicitar a vida do outro visando o seu próprio benefício. Então, pensando nisso, o jeito que esse mensalão está sendo tratado, é claro que devia de ser até pior do que está sendo. Mas para o Brasil, o que a gente tinha, e do jeito que eles estão sendo realmente, que a gente está vendo as coisas acontecerem, esse é o meu graças a Deus. Apesar de Jesus ter dito, eu não vim para condenar, e ele está falando numa instância muito superior, os maus feitos aqui têm que ser punidos. Porque assim como a gente tem que ajudar os vizinhos com a bondade, a gente tem que ajudar também todos a não perder o discernimento do bem e do mal. Né? Se botar um José Dirceu desse de novo, Deus me livre. Eu espero que realmente esse negócio chegue às vias de fato. Né? E esse é o meu graças a Deus. Agora, o meu fim da picada é gente que está conversando em qualquer assunto, seja com cônjuge, DR, qualquer tipo de conversa, é você entender o que o cara te disse, entender. Mas na frase que ele disse, ou no modo dele se expressar, e é isso que sempre acontece, porque as pessoas não têm a precisão do Caio, o outro tomar aquilo como escape para dizer que não te entendeu. Por pura conveniência. O camarada entendeu o que você está querendo dizer. Entendeu o espírito da coisa. Mas ele não diz que entendeu para você. A famosa retórica, né? Para poder ficar com o ganho, o benefício dele. É o fim da picada. Quando você entender a verdade de uma coisa, dedique-se à verdade dessa coisa. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Veja quais são as verdades que você está transformando em mentiras por pura conveniência. E não faça mais isso, porque isso é como um cuspe para o vento. Ele volta no seu rosto. Porque com Deus a gente não diz que não é. Não pode ficar brincando mesmo de não ser pode sofista, dizer. de ficar querendo falar coisas só para argumentar. Até porque dilui o próprio ser. Com certeza. Isso vai diluir o seu ser a médio e longo prazo. Agora, a curto prazo, você está mentindo contra a verdade e isso vai voltar contra você e contra a situação que você quer proteger. Geralmente a gente faz isso para se proteger, é a pior maneira. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não minta jamais contra a verdade e que Deus te abençoe em tudo, para que você seja verdadeiramente livre. Quero agradecer ao Daniel, que hoje foi fantástico. Que isso. Gostei demais. E você chamou a atenção de um ponto muito importante que eu espero que todo mundo aproveite bem o que o Daniel disse. Legal, eu né? quero agradecer a Karine e também a Claudinha, que vive tomando choque. É a pessoa mais estressada. Hoje eles resolveram me dar... estresse aqui no Dribate é ela, coitada. Eles resolveram me dar um descanso. Ficaram bonzinhos comigo. Mas eu queria te agradecer de todo o coração por ter ajudado tanta gente também. E mandar um beijo para a Anne Eudoxia, que está com a mãe internada, e por isso que ela não esteve aqui com a gente. Como ela é sempre aqui ora por todos vocês, vamos orar juntos por ela agora e pela mãe dela. Em nome de Jesus, eu espero você aqui no próximo Dribate. Beijo, Deus te abençoe e tenha um bom fim de semana. Olha lá, hein? Toma um porre e agarra o homem. Beijo.